E aí, riquezas, estão prontos para uma semana de aprimoramento pessoal? É isso aí. A lua crescente em Virgem vem trazer essa potência de organização, de disciplina, de análise de tudo que a gente está vivendo, para que a gente possa se organizar emocionalmente e mentalmente. Eu sou Camila Olivetti, esse é o História do Céu. Semanalmente eu venho trazer então a conversa que os astros estão fazendo lá em cima, para que a gente possa se alinhar com essas forças da natureza, porque nós fazemos parte dela, né? E pela lei hermética, o que está em cima é como que está embaixo, então eles correspondem ao que a gente vive aqui na nossa psique. Então bora lá saber o que vai acontecer nessa semana. Eu sempre começo então falando da fase da lua, porque a semana na astrologia é marcada, né, pela mudança da lua. A lua está entrando na fase, entrou hoje, dia 7/6, na fase crescente. Então, é uma lunação de Gêmeos que começou na semana passada, foi no dia 30 de maio que nós tivemos a lua nova, e aí a gente começa uma lunação dentro daquele signo, que no caso é Gêmeos. Então, o momento da gente olhar para a nossa comunicação, para as nossas interações sociais, para a forma como a gente faz as trocas, as negociações, os assuntos que a gente tem interesse, o que a gente acessa, né, de informação, como a gente recebe essa informação e como a gente passa, né? Tá falando ali então de toda essa parte de diálogo, de comunicação que a gente tem. E aí, a lua nova foi o momento da gente olhar, ver como é que a gente quer fazer, né? Que sementinha que a gente quer plantar ali, né, nessa nossa comunicação. E agora, na fase da lua crescente, é o momento de fazer crescer. A própria fase já fala. Então, essa fase de lua crescente vai do dia 7 de junho até o dia 14 de junho, né? E aí, o que significa, né? Então, esse movimento de lua crescente. É o momento, né? A gente plantou lá na lua nova, então é o momento da gente regar, da gente alimentar, da gente nutrir, da gente fazer desenvolver aquilo que a gente quer, né? Então, se você parou para pensar, se você conseguiu identificar quais são os seus pensamentos, como é que estão as suas ideias, né? Como que a sua mente está funcionando, quais os interesses que você tem, e o que você quer alimentar então desses interesses, aonde você quer pôr a sua atenção. É isso que essa fase de lua crescente vai dizer. E a lua crescente, ela é uma fase desafiadora, porque crescer, né, como eu falo já falei em outros vídeos, crescer é algo que dá trabalho, né? Algo que precisa superar alguns desafios, superar algumas barreiras para a semente poder nascer, né? Para a planta poder sair da semente, ela tem que romper a semente, ela tem que procurar a luz do sol, então ela vai ter que passar ali pelo pedaço de terra, romper o solo para poder crescer e achar o sol. Então é esse momento da gente desabrochar, da gente crescer, esses movimentos que eu falei que Gêmeos traz. E essa lua está em Virgem, no signo de Virgem, que é exatamente esse signo da organização, de entender que às vezes as coisas precisam ser modificadas, precisam ser reajustadas, né? Então é o momento da gente aprimorar a nossa comunicação, da gente organizar as nossas ideias, da gente poder trazer ali uma forma mais orgânica, porque Virgem está falando de organização no sentido de ser orgânico, de ser algo fluido, de ser algo natural, né? É um signo de terra mutável, os Gêmeos também, um signo de ar mutável, então é um período que a gente está passando por muitas mudanças, mudanças às vezes de crença, de pensamento, de forma de enxergar alguma coisa, né? Da forma que a gente raciocina, né? Então se prepara para essa semana para você poder estar atento e analisar, né, as informações que te chegam, os pensamentos que você tem e trazer também uma comunicação, uma fala, passar essas informações que você tem para passar também de forma mais organizada e mais natural possível, né?
O signo de Virgem fala de natureza, e a natureza ela tem uma organização. Ela pode parecer caótica no primeiro olhar, né, quando você olha para o todo, mas se você vai ali nos mínimos detalhes, você vai olhar toda a matemática e toda essa organicidade que tem por trás de qualquer movimento, né, do nascer de uma planta, da reprodução de um animal, do ciclo da água na natureza, tudo tem um porquê, tem um método e tem uma organização. Então é hora de trazer essa organicidade, esse método para a nossa vida, para as nossas relações. Principalmente também aqui Gêmeos falando das interações, como é que você faz a troca com as pessoas, como é que você interage com o seu meio e com as informações em si, legal? O grande regente dessa lua crescente é o planeta Mercúrio. Por que eu falo grande regente? Porque tanto o Sol quanto a Lua estão em signos regidos pelo planeta Mercúrio. Então, Gêmeos e Virgem têm como regente esse planeta Mercúrio, que é o planeta do movimento, né, dos trânsitos, do ir e vir, das negociações, da comunicação, ele que rege, então, todo o leve trás da nossa vida. E ele acabou de sair da retrogradação, ele está no movimento direto. A retrogradação foi um momento, então, em que a gente teve a oportunidade de rever alguns conceitos. Percebe como o universo ele é muito bonito, o baile, né, muito sincrônico? Vem o Mercúrio retrógrado, que é para a gente poder rever esses conceitos. Agora que a gente já reviu e que ele vai começar a andar, né, no movimento direto, vem a lua crescente em Virgem, que é para a gente organizar, então, né, como se a gente tivesse, então, olhado tudo que a gente precisa modificar, né, reavaliar. A gente fez toda essa reavaliação e agora a gente pode organizar isso que a gente reavaliou. Legal? Ele está fazendo, né, o planeta Mercúrio, ele está fazendo um aspecto desafiador com Saturno. E o Saturno veio logo engatando, né? O Mercúrio saiu da retrogradação, Saturno entrou. Então, é um movimento muito organizado do universo. O que ele está falando? Vai organizar? Então, tenha responsabilidade, né? Olhe com respeito, tenha aí comprometimento com essas coisas que você, com as palavras que você vai dizer, com as respostas que você vai dar, né? Com alguma conversa que você vai ter que ter. Se você parou para analisar, poxa, tem um assunto que eu precisava retomar com alguém e eu preciso sentar para conversar com essa pessoa e agora é o momento de você organizar como é que você vai falar, o que é que você vai falar, o que é que vai ser trazido à tona e principalmente de forma respeitosa e responsável que você vai poder fazer isso. Principalmente coisas que envolvem grupos, né? Atividades ali com amizades, né? E tudo que envolva a coletividade. Então é um respeito e um compromisso com o coletivo. E aqui um respeito e um compromisso com as diferenças. Então se você tem algo para acertar com alguém, se esse Mercúrio retrógrado trouxe para você alguma informação, algum assunto que você precisa retomar, ou que você precisa sentar e conversar com alguém, você vai poder entender que você tem a sua opinião e que aquele outro, aqueles outros, que podem ser coisas em grupos, são pessoas diferentes de você. E aí você vai estar aberto para um diálogo, não um monólogo, para você não ter que impor as suas opiniões, e sim fazer trocas mais respeitosas, legal? É essa a conversa do Mercúrio com o Saturno, que está ali, então, pedindo para que a gente possa reavaliar o quanto a gente está comprometido mesmo, comprometido, inclusive, em se expressar com mais liberdade e também permitir que as pessoas possam ser livres para expressar o que elas querem. É uma coisa que também está acontecendo no macro, na nossa sociedade, então muitas discussões, as pessoas podendo se expressar e tendo que perceber que essas diferenças de pensamento, de ideologia, de opinião, elas precisam ser respeitadas, legal? Você pode falar o que você quer,
assim que o outro também tem a liberdade de expressão dele e que os pontos de vista precisam ser respeitados, legal? E considerados, né? O Saturno, ele entrou em retrogradação no dia 4 de junho e ele vai ficar nesse movimento até o dia 23 de outubro. Então a gente vai ter muito tempo ali de coisas que vão estar voltando, que a gente vai precisar pensar assim, será que eu estou comprometido de verdade com isso? Será que eu estou levando a sério? O Saturno fala muito dessa coisa de seriedade, de comprometimento, legal? Então a gente vai estar nessa pegada. Mas isso está facilitado para a gente fazer, e qual vai ser o caminho que os astros estão indicando? Essa lua em Virgem, que é uma lua que está falando de ter um critério, né? Tô falando muito de avaliação, então você ser criterioso, ser metódico, você colocar os pingos nos is, mas também poder se abrir para as possíveis falhas. O Saturno retrógrado também vai te mostrar aquilo que você não andou fazendo direito, né? Aqui os movimentos e os lugares onde você teve pequenas falhas e que você pode agora fazer diferente, né? E aí a Lua está fazendo uma conversa muito positiva com o Urano e com a Vênus. Os dois, eles estão em conjunção em Touro. Então, tudo que tem a ver com mudanças, com formas de se relacionar de forma diferente, a forma de amar, de expressar afeto, né? Aqui a gente vai estar olhando para os nossos vínculos afetivos com mais critério, com mais método, com mais respeito, e aí a gente pode fazer diferente, rever, né? E aí, tanto o Urano que está ali em Touro, ele está mexendo com as estruturas, ele está pedindo o quê? Para a gente se reestruturar, e o Saturno também traz essa energia de reestruturação. Então aqui é um movimento de desconstrução de padrões, né, de repetições, porque Touro está falando de perseverança, né, de teimosia, e aí essa perseverança pode virar teimosia, você pode ficar dando murro em ponta de faca em situação que não tá dando certo, e aí você tem que fazer o quê? Fazer de outra forma, fazer diferente. Então você vai ter que romper com convenções, né, o conservadorismo aqui ele vai precisar dar passagem para algo mais inovador, isso nos pensamentos, na forma de amar, nas formas que a gente se relaciona com as nossas pessoas pelas quais a gente tem afeto, né? Quebrar padrões rígidos e romper com repetições. Então isso está facilitado. Toda vez que a gente então puder ter esse olhar criterioso para a forma como a gente está se comunicando e se relacionando com as pessoas, vão se abrir, você vai perceber que a vida vai te trazer formas de trazer mudança na maneira de se relacionar. E aí tem outros aspectos também que estão contribuindo, falando que, né, a Lua fazendo um trígono também com o Plutão, falando que tem coisas que agora você está pronto para cortar. Se tem erva daninha aí nesse terreno, você vai conseguir tirar. Se o muro tá mal construído, tá torto, você vai poder tirar as pedras, desconstruir esse muro para poder construir essa estrutura, essas bases de forma mais sólida. E aí, essa solidez vai vir através do quê? Através do amor, através do afeto, porque ela faz, né, a Lua e o Plutão fazem um aspecto favorável com o Netuno que está em Peixes. E aqui está dizendo que o amor, a empatia, o cuidado para com o outro, a preocupação, né? Se colocar no lugar do outro é sempre a melhor maneira de estabelecer boas comunicações, né? Tá aí o marketing para não deixar a gente negar isso. Quando você entende a necessidade do outro, você entende o que o outro está querendo, você consegue se comunicar de uma forma melhor e também consegue fazer com que aquilo que é do seu interesse seja divulgado ou seja aceito, né? Então, aqui tá uma semana muito bonita e de uma certa forma harmônica para a gente entender que as coisas não precisam mais ser feitas
na base da briga, né, na base da imposição, mas sim pelo amor, pela compreensão e pelo respeito mútuo. Essa é a energia da semana do dia 7 ao dia 14 de junho, uma semana de nutrição, então, das nossas relações, das nossas comunicações, de como a gente interage com o nosso meio e com nós mesmos, tá? Essa conversa também pode ser algo interno aí, com padrões seus, né? Com coisas que você precisa quebrar e aí você poder se reestruturar, reorganizar. E aí, quando você se organiza e põe coisas em práticas, você vai se aperfeiçoar, se aprimorar como pessoa. Então, bora lá aproveitar essa lua crescente aí para fazer toda essa organização. Uma excelente semana. Um beijo.